Graças a Deus. Pastor Salomão, ele elaborou este esboço nesta manhã, este devocional. Ele é aqui da Igreja Batista de Betesda. E ele pôs como tema confiança, baseado na grande batalha de Josué, no capítulo 11. Nós encontramos este relato e ele foca o versículo 6, que diz assim, Josué 11:6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos cortarás os tendões e os seus carros queimarás a fogo. Amém? Este capítulo 11 de Josué, ele descreve esta última grande batalha, podemos dizer assim, ou o princípio de uma grande batalha, porque depois nós vamos ler e vamos perceber que não foi simplesmente um dia, não foi um período de tempo, mas que, na verdade, em que os reis, os príncipes de cada cidade-estado do norte da região de Canaã, eles se juntaram, 32 reis, na verdade, contra Israel, para destruir Israel, sentiram-se ameaçados, e então diz que vieram unidos, esta grande coligação do norte, 32 reis com um grande exército, e esse exército era composto por 300 mil soldados de infantaria, 100 mil de cavalaria e 20 mil carros de guerra, né? Esta aliança aliançou este grupo de povos, de estados, de reis, eles tinham um exército superior comparado com os israelitas, que simplesmente eles tinham vindo 40 anos no deserto, uma nova geração estava se levantando. Até agora simplesmente registramos 2, 3 batalhas no livro de Josué, a tomada de Jericó, depois o acontecimento de Ai e também Gibeon. Encontramos aqui alguns focos em que 3 pelo menos em que Israel esteve envolvido, mas eles não tinham, na verdade, grande armas, carros, nem isso eles usavam, cavalos de guerra, nada disso. Então, diante daquele exército tão grande e tão poderoso, apesar de toda a grande experiência de Josué, porque Josué nesta época já era um grande veterano de guerra, ele não podia simplesmente confiar na sua habilidade, na sua destreza para pelejar contra este exército tão poderoso. Então, diante deste desafio, o servo do Senhor e todos nós, à semelhança de Josué, e Josué é um exemplo para nós também, não na guerra com espada, eu já disse, mas estamos tomando uma ilustração espiritual, porque a nossa batalha é uma batalha espiritual. Então ele buscou ao Senhor, diante da adversidade, diante dos desafios, porque a ordem de Deus foi, né, para tomar a terra prometida, não é? E nós temos também diante de nós também desafios. O Senhor disse, ir por todo o mundo, por toda a terra, né? O Senhor diz, de minha é a terra e a sua plenitude, a terra do Senhor, e que esta terra possa conhecer, amém? Possa conhecer e se render ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que é o Príncipe da Paz. Interessante que Jesus ele entra em Jerusalém não montado num cavalo de guerra, né? Mas sim ele vem montado num jumento, porque ele é um príncipe de paz. Ele, na verdade, quando Pedro ele pegou da espada para defender Jesus no jardim do Getsemane, ele repreende Pedro e diz que aquele que a espada, na verdade, ele vai lutar, ele vai defender, ele também morrerá, ele também sofrerá o dano da espada. Então a nossa luta, e estamos percebendo a estratégia espiritual da era da graça, é uma luta espiritual. E nós temos sido convocados para esta batalha espiritual de 21 dias, mas certamente iremos continuar, porque não podemos baixar os nossos braços. Foi daí, buscando o Senhor respondeu, o Senhor trouxe a resposta.
E o Senhor diz no versículo 6, não tenhas medo, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Mas o Senhor disse, então vais fazer o seguinte, vais cortar os tendões, vais arretar os tendões dos cavalos para que eles fiquem inutilizados, mas vivos, e os seus carros queimarás no fogo, queimarás a fogo, amém? E assim sucedeu. O Senhor cumpriu a sua promessa, mas Josué também fez a parte dele, amém? O Senhor cumpriu a sua promessa, e lembremos nisto, irmãos, diante das adversidades, diante dos inimigos, lembremos sempre disto: maior é o que está conosco do que está no mundo, amém? Ele nos alistou, Ele nos deu uma ordem para avançarmos. É verdade que Ele nos manda como cordeiros no meio dos lobos. É verdade. Ele nos manda, mas Ele prometeu que nós não íamos sozinhos. Ele prometeu que Ele estaria connosco. Ele prometeu que quando até não tivéssemos palavras, não saber como responder, que Ele, o Espírito Santo, ia nos dar as palavras certas, na hora certa. Muitas vezes diante do evangelismo, no desafio do evangelismo, no desafio de possuir a terra, no sentido de conquistar estas vidas, são vidas, né, que estão a ser conquistadas de um reino para outro reino, tirá-los do reino das trevas e trazê-los para o reino da luz, tirá-los da escravidão, tirá-los daquele lodo para a pureza, para a luz, para a paz, para a liberdade, né, que o Senhor tem para dar às vidas. E aquilo que o pastor Paulo estava falando há 2 dias atrás é uma grande verdade. O Senhor nos chamou, na verdade, e esta é grande, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é mesmo isso. Há pessoas que estão aprisionadas por trás daquelas portas de ferro, há pessoas que estão aprisionadas e para lá dessas portas estão, na verdade, as chamadas portas do inferno. Estão pessoas que estão cegas, estão amarradas e estão caminhando para o abismo, para o sofrimento eterno. E como igreja nós vamos conquistá-la, vamos arrombar essas portas, vamos resgatar os perdidos, obedecendo à palavra do Senhor, amém? Eu acredito que a nossa igreja e cada um de nós, amém, fomos chamados para cumprir o propósito do Senhor na terra. E o propósito do Senhor na terra não é simplesmente reunirmos às quintas, às sextas, aos domingos, ou às terças-feiras, ou às quartas-feiras, em cada congregação, ou mesmo que nos reunirmos todos os dias, né, num espaço entre 4 paredes. Claro que cumprimos o propósito do Senhor de adoração, cumprimos o propósito do Senhor de união, cumprimos o propósito do Senhor de ministração e de ensino, mas todo esse propósito tem um outro propósito maior, que é ir lá fora e resgatar os perdidos. A ordem é ir, na verdade nós somos chamados para fora, chamados para ir, chamados para conquistar. E esta conquista é uma conquista de libertação, né? Nós vamos lá para resgatar, né, as almas, as vidas que estão aprisionadas, amém? Possamos confiar no Senhor, possamos obedecer ao Senhor, e eu acredito, irmãos, que cada um de nós, Ele tem um propósito, amém? Cada um de nós, na verdade, o Senhor tem um propósito para nós. É um propósito, na verdade, de ser um instrumento nas suas mãos. Amém? Mas para que isso aconteça, possamos ter esta confiança no Senhor. Amém? Confiança para avançar. Confiança e obediência. Amém? Confiança no Senhor para cumprir o propósito dele para a nossa vida. Amém? É interessante, olhando para Josué, nós aprendemos uma grande lição também. Confiança, mas acima de tudo, ele só conseguiu, ele percebeu, devemos ver que essa confiança, quando o Senhor diz até não temas, ele só podia confiar no Senhor porque ele aprendeu a depender de Deus. Amém? Muitas vezes falhamos porque somos autossuficientes.
Muitas vezes falhamos porque, na verdade, já temos muita experiência em muitas áreas da vida, só que a nossa luta não é uma luta carnal. A nossa luta é uma luta espiritual. Por isso, vamos confiar no Senhor. Amém? Não, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, diz aqui também o devocional. É verdade, uns confiam, e vemos estes 32 reis com este grande exército, confiando em carros e cavalos, né? Mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Amém? Nós vamos avançar confiando no Senhor, dependendo do Senhor. Amém? Obedecendo totalmente ao Senhor. E vemos isso Josué na segunda fase. Ele fez o que o Senhor lhe disse. Olha, os carros é para queimar, tumba. Os cavalos é para cortar os tendões, para jarretar. E ele o fez. Amém? Obedeceu. Amém? E nós devemos também obedecer ao Senhor. Amém? Devemos obedecer ao Senhor. Não se esqueça que Ele nos deu uma ordem. A ordem é ir por todo o mundo. Vós sois minhas testemunhas. E nós estamos num período de guerra espiritual. Estamos preparando vidas, alguns dos quais já nós demos testemunho, mas outros ainda não. E esta campanha de oração juntos, estamos fazendo um trabalho de retaguarda, que é um trabalho de destruição de fortalezas através da oração, destruição, na verdade, isto é algo espiritual, né? Nós estamos destruindo essas fortalezas, muitas vezes bloqueios que o inimigo tem colocado na mente, no coração, nas vidas, nas famílias, e nós estamos destruindo através da oração. Amém? Ore, faça a oração de guerra, faça a oração para que o Senhor quebre as fortalezas mentais do preconceito, do medo e tantas outras fortalezas que o inimigo tem colocado na mente das pessoas que estão perdidas, que estão lá fora, mas que Deus tem trazido neste momento ao nosso coração para nós orarmos por elas, para nós intercedermos por elas, para nós sermos um instrumento de resgate, de restauração. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos numa batalha para resgatar estas vidas. Amém? Estamos nesta batalha espiritual de 21 dias e eu acredito, irmãos, que por vezes pode vir e muitas vezes esta batalha eu acredito que vai passar dos 21 dias. Eu lembro-me há cerca de 17 anos atrás, por aí, eu e mais um grupo de irmãos, seríamos 1, 2, 3, 4 comigo. Um deles hoje é um diácono aqui da Assembleia de Deus da Buraca. Na altura tinha acabado de chegar a Portugal. E nós fizemos um propósito com Deus de 40 dias de jejum e oração. 40 dias de jejum e oração. Vínhamos orar a hora do almoço e começamos a interceder por aquela localidade que nós estávamos como missionários, no Baixo Alentejo, Castro Verde. E ao fim de 40 dias não aconteceu nada. Mas uma semana depois, 47 dias depois, amém, vimos um resultado tremendo. Um culto que geralmente nós tínhamos uma assistência de 10, 12 pessoas, nós tínhamos cerca de 30 pessoas naquele culto. Não sei, houve pessoas que vieram até de outra localidade, que nós nem percebemos como é que ali foram parar, e pessoas desviadas voltaram à igreja. E naquele dia nem eu estava à espera, estava lá uma senhora do supermercado, nem sei quem a convidou para ir à igreja. Ela também aceitou Jesus. Sei que naquele dia houve pelo menos umas 7 ou 8 pessoas que aceitaram Jesus. E dessas 7 ou 8 pessoas que aceitaram Jesus, batizamos uma, outra veio novamente à comunhão da igreja, do rolo dos crentes. Irmãos, vale a pena, amém? Agora temos que perseverar. E esta batalha de Josué, esta última batalha, segundo nós depois lemos mais à frente e percebemos a partir do versículo 18, e o Senhor diz para que eu pudesse ficar firme e perseverante e não desistir. Durou pelo menos mais 7 anos para completar a conquista total da terra
prometida. Amém? Então 21 dias não vão passar rápido, mas ainda a terra vai continuar a ser conquistada. Amém? Nós ainda temos muita gente para conquistar à nossa volta e vamos persistir. Não vamos arrumar o livrinho, podemos arrumar o livrinho, mas não vamos arrumar a ideia, o desafio que nos foi feito desta campanha juntos. Não vamos arrumar isso, mas vamos mantê-la bem acesa. Oração para o resgate. Este é o propósito da igreja. Amém? Então, queridos, ficamos por aqui na meditação. Mais logo iremos complementar com mais alguma coisa e que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Que o Senhor nos possa graças a Deus. Pastor Salomão, ele elaborou este esboço nesta manhã, este devocional. Ele é aqui da Igreja Batista de Betesda. E ele pôs como tema confiança, baseado na grande batalha de Josué, no capítulo 11. Nós encontramos este relato e ele foca o versículo 6. Que diz assim, Josué 11:6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos cortarás os tendões e os seus carros queimarás a fogo. Amém? Este capítulo 11 de Josué, ele descreve esta última grande batalha, podemos dizer assim, ou o princípio de uma grande batalha, porque depois nós vamos ler e vamos perceber que não foi simplesmente um dia, não foi um período de tempo, mas que, na verdade, em que os reis, os príncipes de cada cidade-estado do norte da região de Canaã, eles se juntaram, 32 reis, na verdade, contra Israel, para destruir Israel, sentiram-se ameaçados, e então diz que vieram unidos, esta grande coligação do norte, 32 reis com um grande exército, e esse exército era composto por 300 mil soldados de infantaria, 100 mil de cavalaria e 20 mil carros de guerra, né? Esta aliança que se aliançou este grupo de povos, de estados, de reis, eles tinham um exército superior comparado com os israelitas, que simplesmente eles tinham vindo 40 anos no deserto, uma nova geração estava se levantando. Até agora simplesmente registramos 2, 3 batalhas no livro de Josué, a tomada de Jericó, depois o acontecimento de Ai e também Gibeon. Encontramos aqui alguns focos em que, 3 pelo menos, em que Israel esteve envolvido, mas eles não tinham, na verdade, armas, carros, nem isso eles usavam, cavalos de guerra, nada disso. Então, diante daquele exército tão grande e tão poderoso, apesar de toda a grande experiência de Josué, porque Josué nesta época já era um grande veterano de guerra, ele não podia simplesmente confiar na sua habilidade, na sua destreza para pelejar contra este exército tão poderoso. Então, diante deste desafio, o servo do Senhor e todos nós, à semelhança de Josué, e Josué é um exemplo para nós também, não na guerra com espada, eu já disse, mas estamos tomando uma ilustração espiritual, porque a nossa batalha é uma batalha espiritual. Então ele buscou ao Senhor, diante da adversidade, diante dos desafios, porque a ordem de Deus foi, né, para tomar a terra prometida, não é? E nós temos também diante de nós também desafios. O Senhor disse: ir por todo o mundo, por toda a terra, né? O Senhor disse: de mim é a terra e a sua plenitude, a terra do Senhor, e que esta terra possa conhecer, amém? Possa conhecer e se render a
ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que é o Príncipe da Paz. Interessante que Jesus ele entra em Jerusalém não montado num cavalo de guerra, né? Mas sim ele vem montado num jumento, porque ele é um príncipe de paz. Ele, na verdade, quando Pedro ele pegou da espada para defender Jesus no jardim do Getsemane, ele repreende Pedro e diz que aquele que a espada, na verdade, ele vai lutar, ele vai defender, ele também morrerá, ele também sofrerá o dano da espada. Então a nossa luta, e estamos percebendo a estratégia espiritual da era da graça, é uma luta espiritual. E nós temos sido convocados para esta batalha espiritual de 21 dias, mas certamente iremos continuar, porque não podemos baixar os nossos braços. Foi daí, buscando o Senhor respondeu, o Senhor trouxe a resposta. E o Senhor diz no versículo 6, não tenhas medo, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Mas o Senhor disse, então vais fazer o seguinte, vais cortar os tendões, vais arretar os tendões dos cavalos para que eles fiquem inutilizados, mas vivos, e os seus carros queimarás no fogo, queimarás a fogo, amém? E assim sucedeu, o Senhor cumpriu a sua promessa, mas Josué também fez a parte dele, amém? O Senhor cumpriu a sua promessa, e lembremos nisto, irmãos, diante das adversidades, diante dos inimigos, lembremos sempre disto, maior é o que está conosco do que está no mundo, amém? Ele nos alistou, Ele nos deu uma ordem para avançarmos. É verdade que Ele nos manda como cordeiros no meio dos lobos. É verdade. Ele nos manda, mas Ele prometeu que nós não íamos sozinhos. Ele prometeu que Ele estaria connosco. Ele prometeu que quando até não tivéssemos palavras, não saber como responder, que Ele, o Espírito Santo, ia nos dar as palavras certas, na hora certa. Muitas vezes, diante do evangelismo, no desafio do evangelismo, no desafio de possuir a terra, no sentido de conquistar estas vidas, são vidas, né, que estão a ser conquistadas de um reino para outro reino, tirá-los do reino das trevas e trazê-los para o reino da luz, tirá-los da escravidão, tirá-los daquele lodo para a pureza, para a luz, para a paz, para a liberdade, né? Que o Senhor tem para dar às vidas. E aquilo que o pastor Paulo estava falando há 2 dias atrás é uma grande verdade. O Senhor nos chamou, na verdade, e esta é grande, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é mesmo isso. Há pessoas que estão aprisionadas por trás daquelas portas de ferro, há pessoas que estão aprisionadas e para lá dessas portas estão, na verdade, as chamadas portas do inferno. Estão pessoas que estão cegas, estão amarradas e estão caminhando para o abismo, para o sofrimento eterno, e como igreja nós vamos conquistá-la, vamos arrombar essas portas, vamos resgatar os perdidos, obedecendo à palavra do Senhor. Amém? Eu acredito que a nossa igreja e cada um de nós, amém, fomos chamados para cumprir o propósito do Senhor na terra. E o propósito do Senhor na terra não é simplesmente reunirmos às quintas, às sextas, aos domingos, ou às terças-feiras, ou às quartas-feiras, em cada congregação, ou mesmo que nos reunirmos todos os dias, né, num espaço entre 4 paredes. Claro que cumprimos o propósito do Senhor de adoração, cumprimos o propósito do Senhor de união, cumprimos o propósito do Senhor de ministração e de ensino, mas todo esse propósito tem um outro propósito maior, que é ir lá fora e resgatar os perdidos. A ordem é ir, na verdade nós somos chamados para fora, chamados para ir, chamados para conquistar, e esta conquista é uma conquista de libertação, né? Nós vamos lá para resgatar, né, as almas, as vidas que estão aprisionadas. Amém? Possamos confiar no Senhor, possamos obedecer ao Senhor, e eu acredito, irmãos, que cada um de nós, Ele tem um propósito,
Amém? Cada um de nós, na verdade, o Senhor tem um propósito para nós. É um propósito, na verdade, de ser um instrumento nas suas mãos. Amém? Mas para que isso aconteça, possamos ter esta confiança no Senhor. Amém? Confiança para avançar. Confiança e obediência. Amém? Confiança no Senhor para cumprir o propósito dele para a nossa vida. Amém? É interessante, olhando para Josué, nós aprendemos uma grande lição também. Confiança, mas acima de tudo, ele só conseguiu, ele percebeu, podemos ver que essa confiança, quando o Senhor diz até não temas, ele só podia confiar no Senhor porque ele aprendeu a depender de Deus. Amém? Muitas vezes falhamos porque somos autossuficientes. Muitas vezes falhamos porque, na verdade, já temos muita experiência em muitas áreas da vida, só que a nossa luta não é uma luta carnal. A nossa luta é uma luta espiritual. Por isso, vamos confiar no Senhor. Amém? Não, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Diz aqui também o devocional. É verdade. Uns confiam e vemos estes 32 reis com este grande exército confiando em carros e cavalos. Né? Mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Amém? Nós vamos avançar confiando no Senhor, dependendo do Senhor. Amém? Obedecendo totalmente ao Senhor. E vemos isso Josué na segunda fase. Ele fez o que o Senhor lhe disse. Olha, os carros é para queimar tumba, os cavalos é para cortar os tendões, para jarretar, e ele o fez. Amém? Obedeceu. Amém? E nós devemos também obedecer ao Senhor. Amém? Devemos obedecer ao Senhor. Não se esqueça que Ele nos deu uma ordem. A ordem é ir por todo o mundo. Vós sois minhas testemunhas. E nós estamos num período de guerra espiritual. Estamos preparando vidas, alguns dos quais já nós demos testemunho, mas outros ainda não. E esta campanha de oração juntos, estamos fazendo um trabalho de retaguarda, que é um trabalho de destruição de fortalezas através da oração, destruição, na verdade, isto é algo espiritual, né? Nós estamos destruindo essas fortalezas, muitas vezes bloqueios que o inimigo tem colocado na mente, no coração, nas vidas, nas famílias, e nós estamos destruindo através da oração. Amém? Ore, faça a oração de guerra, faça a oração para que o Senhor quebre as fortalezas mentais do preconceito, do medo e tantas outras fortalezas que o inimigo tem colocado na mente das pessoas que estão perdidas, que estão lá fora, mas que Deus tem trazido neste momento ao nosso coração para nós orarmos por elas, para nós intercedermos por elas, para nós sermos um instrumento de resgate, de restauração. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos numa batalha para resgatar estas vidas. Amém? Estamos nesta batalha espiritual de 21 dias e eu acredito, irmãos, que por vezes pode vir e muitas vezes esta batalha eu acredito que vai passar dos 21 dias. Eu lembro-me há cerca de 17 anos atrás, por aí, eu e mais um grupo de irmãos, seríamos 1, 2, 3, 4 comigo. Um deles hoje é um diácono aqui da Assembleia de Deus da Buraca. Na altura tinha acabado de chegar a Portugal. E nós fizemos um propósito com Deus de 40 dias de jejum e oração. 40 dias de jejum e oração. Vínhamos orar a hora do almoço e começamos a interceder por aquela localidade que nós estávamos como missionários, no Baixo Alentejo, Castro Verde. E ao fim de 40 dias não aconteceu nada. Mas uma semana depois, 47 dias depois, amém, vimos um resultado tremendo. Um culto que geralmente nós tínhamos uma assistência de 10, 12 pessoas,
nós tínhamos cerca de 30 pessoas naquele culto. Não sei, houve pessoas que vieram até de outra localidade, que nós nem percebemos como é que ali foram parar, e pessoas desviadas voltaram à igreja. E naquele dia nem eu estava à espera, estava lá uma senhora do supermercado, nem sei quem a convidou para ir à igreja. Ela também aceitou Jesus. Sei que naquele dia houve pelo menos umas 7 ou 8 pessoas que aceitaram Jesus. E dessas 7 ou 8 pessoas que aceitaram Jesus, batizamos uma, outra veio novamente à comunhão da igreja, do rolo dos crentes. Irmãos, vale a pena, amém? Agora temos que perseverar. E esta batalha de Josué, esta última batalha, segundo nós depois lemos mais à frente e percebemos a partir do versículo 18, o Senhor diz para que eu pudesse ficar firme e perseverante e não desistir. Durou pelo menos mais 7 anos para completar a conquista total da terra prometida. Amém? Então 21 dias não vão passar rápido, mas ainda a terra vai continuar a ser conquistada. Amém? Nós ainda temos muita gente para conquistar à nossa volta e vamos persistir. Não vamos arrumar o livrinho, podemos arrumar o livrinho, mas não vamos arrumar a ideia, o desafio que nos foi feito desta campanha juntos. Não vamos arrumar isso, mas vamos mantê-la bem acesa. Oração para o resgate. Este é o propósito da igreja. Amém? Então, queridos, ficamos por aqui na meditação. Mais logo iremos complementar com mais alguma coisa e que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Que o Senhor nos possa